Então, nós tínhamos terminado a aula passada, definindo o que é estabilidade ou instabilidade atmosférica. Estabilidade é a característica da atmosfera de não ter movimentos verticais, ou seja, o ar fica parado. E a instabilidade é a característica do ar ter movimentos verticais. Tá? Quando é que o ar se movimenta? Quando eu tenho uma estrutura térmica instável. O que é uma estrutura térmica instável? É quando o ar comparativamente mais quente está em camadas mais baixas e o ar comparativamente mais frio está em camadas mais altas, porque o ar quente, ele é menos denso, ele tende então a subir. O ar mais frio, ele é mais denso, então ele tende a descer. Então, se o ar mais frio está em cima, ele vai tender a descer. Se o ar mais quente está embaixo, ele vai tender a subir, ou seja, vai haver movimento vertical nessa camada atmosférica. Numa camada atmosférica em que o ar mais frio já esteja embaixo e o ar mais quente já estiver em cima, não vai haver esses movimentos verticais, tá? Vai ficar uma camada parada. Então, com isso, a gente consegue observar aqui na estrutura da atmosfera, identificar quais camadas seriam estáveis e quais camadas seriam instáveis, tá? A troposfera, que a gente percebe que a temperatura dela é comparativamente mais baixa, ou comparativamente mais alta embaixo e comparativamente mais alta... Daniela, para! Comparativamente mais alta embaixo e comparativamente mais baixa em cima, então a gente tem que a troposfera é uma camada termicamente instável. O ar quente vai querer subir, o ar frio vai querer descer. Então este é o fundamento de todos os movimentos atmosféricos que a gente observa na troposfera. Então, é isso que faz com que existam nuvens, é isso que faz com que exista vento, e aí todos os fenômenos meteorológicos subsequentes. Tá? A estratosfera, por sua vez, é uma camada em que o ar mais frio está embaixo e o ar mais quente está em cima. Por que acontece essa inversão de padrão? Tá? Por conta da presença aqui na estratosfera de uma quantidade maior de gás ozônio, tá? Não que não exista aqui embaixo também na troposfera, existe também, tá? Mas na estratosfera, essa concentração de ozônio é maior. Por que vai ser maior? Porque a gente já tinha visto que a atmosfera como um todo, ela vai ficando mais rarefeita conforme você vai subindo em altitude. Tipo aqui, cara... A partir de 12 quilômetros, assim, cara, tipo, não tem mais nada quase de ar, tá? Então, é muito fácil a penetração da radiação solar, tá? Então, essa radiação, como a gente vai ver daqui a pouco, ela vai reagir com o oxigênio para formar o ozônio, tá? Isso acontece aqui embaixo também? Acontece. Mas como boa parte da radiação solar já é consumida nessas primeiras camadas, aqui nessa camada mais alta da estratosfera, então não sobra muita radiação ultravioleta para chegar aqui embaixo e formar tanto ozônio assim, tá? Então, por isso que eu vou ter uma concentração maior de ozônio na estratosfera, justamente porque é uma camada um pouco mais rarefeita da nossa atmosfera. E a decomposição do ozônio, ela libera energia. Então, é isso que faz aquecer a estratosfera. Então, eu vou ter que a estratosfera, ela é fria na sua base, em virtude dessa zona de contato com a troposfera, mas ela vai se aquecendo conforme vai subindo, em virtude da presença do gás ozônio se decompondo, tá? Depois nós temos a mesosfera, que é uma outra camada que vai ter perfil instável, tá? Porque nela aqui o ar comparativamente mais quente está embaixo e o ar comparativamente mais frio está em cima. Por que a mesosfera tem esse padrão? Basicamente porque ela está repetindo os padrões das suas camadas vizinhas, tá?
Se a estratosfera ela é mais quente na sua parte superior, essa energia vai sendo transmitida, né? Então a mesosfera vai ficando mais quente na sua parte inferior. E se a termosfera, que é a próxima camada, ela vai esfriando, né, conforme vai descendo, então ela vai ficando mais fria aqui por volta dos 80 quilômetros, então eu vou ter que essa zona de contato com a mesosfera também vai ser a parte mais fria da mesosfera, tá? Aqui a gente vai encontrar as temperaturas mais baixas, nessa transição da mesosfera para a termosfera, é onde a gente vai encontrar as temperaturas mais baixas da atmosfera terrestre, na casa aí de menos 80 graus Celsius, tá? A partir daí, a temperatura vai subindo bastante. Por quê? Porque você está realmente na zona de contato, aí o primeiro pelotão que toma contato com a radiação solar, tá? Então, essa radiação solar atingindo, fritando as moléculas de ar atmosférico, tá? Então, é muita energia que elas estão sendo bombardeadas. Então, essa energia é tão grande que ela chega a destruir esses átomos, né? Faz esses átomos perderem elétrons, faz as moléculas se desagregarem, se transformando em átomos livres, tá? Então, isso faz com que essa nossa atmosfera ela fique eletrificada. É aí que acontecem as auroras polares, é ali que acontece a possibilidade das transmissões de rádio, que a gente tinha visto na semana passada, que é a camada denominada eletricamente de ionosfera. Tá? Então, pelo critério elétrico, essa região da nossa atmosfera ela é chamada de ionosfera. Como que interessa para a climatologia? É o critério térmico, é a classificação pela temperatura, então a gente chama ela de termosfera, tá? Então é isso que acontece com as camadas da atmosfera. Aí tem na parte textual, que eu coloquei aqui, né, todo o resuminho do que eu acabei de falar. Então, quando a radiação ela chega do Sol, primeira camada que ela encontra é a termosfera. Então, lá em cima, cara, bombardeio, super quente, tá? Quais são as radiações que vão ser as primeiras a serem absorvidas por essa camada da nossa atmosfera? Justamente essas radiações mais ionizantes, essas radiações de mais alta energia, que são os raios X e raio gama. Tá? Praticamente você não vai ter a incidência dessa radiação aqui na Terra, aqui na superfície da Terra. Tá? Tudo isso é consumido por essas primeiras moléculas, essa primeira camada da nossa atmosfera. Tá? E conforme você vai descendo em altitude, então, a temperatura vai diminuindo. Por quê? Porque essa radiação ela vai sendo consumida, né, pelas moléculas da nossa atmosfera. Elas vão absorvendo essa radiação. Tá? Depois a gente tem essa transição entre a termosfera e a mesosfera. Reparem que a transição entre todas as camadas, a temperatura é mais ou menos constante. Tá? Não tem grande gradiente de temperatura nessas transições, tá? Então, essas regiões de transição, elas são chamadas, elas sempre terminam o nome dela com pausa, tá? A camada termina com esfera, o nome. Então, a termosfera, a mesosfera, a zona de transição, a gente chama de, termina com pausa, o nome. Então, a gente tem a mesopausa, que é a transição entre a termosfera e a mesosfera. Depois vem a mesosfera, que ela tem uma temperatura decrescente com a altitude, ou seja, conforme você vai subindo, a temperatura vai diminuindo, ou, se preferirem, conforme você vai descendo, a temperatura vai aumentando. Por quê? Naquilo que a gente tinha falado, ela está reproduzindo, ela está ensanduichada entre duas camadas estáveis, tá? Então, ela vai reproduzir a temperatura mais alta que tem no topo da estratosfera e a temperatura mais baixa que tem na base da termosfera, tá? Uma coisa bem interessante, muito legal, que acontece na mesosfera, é que como ela é uma camada instável da nossa atmosfera, então ela consegue formar nuvens, tá? É muito pouco, né? Porque, tipo, a quantidade de ar que tem lá é mínima, né? Mas tem umas nuvens muito legais que acontecem na mesosfera, elas são chamadas de nuvens noctilucentes. Que é isso daqui, mais ou menos, tá? Isso daqui, gente, acontece à noite. Isso é visível só à noite.
tá? Principalmente nas regiões próximas aos polos, né? Que fica realmente muito escuro durante uma boa parte do ano. Tá? Então são nuvens que são extremamente brilhantes, que elas conseguem realmente iluminar a noite. Desse jeito. Tá? Não é aurora, isso daqui é nuvem mesmo, isso é a água que consegue chegar lá na mesosfera. Lembra que a gente tinha falado que a estratosfera, ela barra a subida de água lá da troposfera? É, mas não é uma barreira 100%. Tá? Então consegue escapar um pouquinho de água da superfície terrestre subindo pela estratosfera, subindo para a mesosfera e tal. Fora isso, conseguem subir também outras substâncias que a gente tem aqui na nossa superfície. Então, tudo quanto é metal que a gente tem na nossa superfície, tecnicamente conseguiria. É raro, é o caso do é raro, mas acontece muito. Tá? É um movimento difícil, mas não é impossível. Então, você tem a subida de metais, principalmente o sódio, que é um metal muito frequente na nossa superfície terrestre, porque ele é proveniente aí dos oceanos, que tem o cloreto de sódio como seu principal sal. Tá? Então tem bastante vapor de sódio e muitos outros metais também, tá? Principalmente também o ferro. Sódio e ferro são os principais metais que você vai encontrar na mesosfera. Além de serem metais provenientes da superfície terrestre, também tem bastante metal que é proveniente de meteoroides. Tá? Então, tudo poeira cósmica, pequenos rochedos cósmicos, quando eles entram na nossa atmosfera e eles começam a ser desintegrados pela nossa atmosfera, esses metais não desaparecem, né? Eles ficam flutuando ali na nossa atmosfera. Tá? Em virtude da estratosfera ser estável, eles não conseguem muito chegar até aqui. Então, eles ficam ali meio que retidos na mesosfera. Tá? Então, é a água, na hora que ela entra em contato com esses metais, é que ela vai produzir essas nuvens tão luminosas. Tá? É bem legal isso, né? A água proveniente aqui da nossa superfície, juntamente com metais também da nossa superfície e do extraterra, né? Da região espacial. Tá? Depois a gente tem a estratopausa, a transição entre a mesosfera e a estratosfera, aqui. E aí depois a gente entra nas duas camadas que realmente interessam para a geografia, que são a estratosfera e a troposfera. Então a estratosfera, ela é uma camada de perfil de temperatura estável, ela é mais quente em cima e mais fria embaixo. Tá? A temperatura dela é crescente com a altitude por conta da presença, né, a maior concentração de gás ozônio que nós encontramos na estratosfera. Então, a decomposição do gás ozônio é que faz esse aquecimento da estratosfera. Então, a importância primordial aí do ozônio no nosso planeta, primeiramente, antes de falar de filtragem de radiação ultravioleta, o benefício que dá é justamente esse de deixar a estratosfera mais estável, tá? Que impede a saída de boa parte dos materiais da atmosfera terrestre. Não é 100%, mas impede a saída de boa parte desse material. Tá? A tropopausa, depois dessa transição entre a estratosfera e a troposfera. E, por fim, a camada onde nós vivemos, que é a troposfera. Tá? Qual que é o limite? Qual é a altura da troposfera? Varia bastante. Tá? Varia com relação à latitude em que você está. Grosso modo, latitudes mais baixas, mais próximas do Equador, você vai ter que a troposfera é mais espessa. Por que ela vai ser mais espessa? Justamente porque os movimentos verticais dela são mais altos. Tá? Eu tenho maior aquecimento, então eu tenho maior produção de nuvens na região equatorial. Ela é mais turbulenta, a atmosfera é mais turbulenta na região equatorial. Conforme você vai indo em direção aos polos, a atmosfera fica menos turbulenta, então os movimentos verticais dela são mais modestos. Nas regiões mais próximas aos polos, os movimentos da atmosfera vão acabar sendo mais no sentido horizontal do que no sentido vertical. A gente vai ver isso nas próximas aulas, tá?
Então, a altitude da troposfera ela vai variar bastante nesse sentido. Mas, grosso modo, ela é máxima no Equador e ela é mínima nos polos. Quanto? É 18. No verão, auge do verão, assim, chega a 20 quilômetros de altitude na região equatorial. E ela vai decrescendo em direção aos polos até chegar a apenas 4 quilômetros de altitude na região polar. Tá? Você estando nos polos, então você está a 4 quilômetros de distância da estratosfera só. Tá? A temperatura, em média, então, né, qual seria o valor médio? Né, se perguntar qual é o tamanho médio da troposfera? 12. O valor mais conservador que se utiliza aí é de 12 quilômetros, o tamanho médio da troposfera. Tá? A troposfera apresenta um perfil de temperatura instável, ela é mais quente embaixo e ela é mais fria em cima. Por que esse perfil instável da troposfera? Justamente porque aqui embaixo é onde a atmosfera é mais densa, como a gente já tinha visto, né? O ar é puxado pela gravidade da Terra. Então aqui na troposfera é onde tem mais ar, né? E quanto mais para baixo você vai, mais ar tem. Tá? Ô professora, mas o Sol, ele não tá mandando energia pra gente? Então por que a área mais baixa da atmosfera vai ser a mais quente? Não faz sentido, é a que tá mais longe do Sol. É o que a gente vai ver na semana que vem. Isso. Tá? A gente se engana quando a gente pensa que é o Sol que aquece a Terra. Não é. O Sol manda energia. Se isso vai aquecer a Terra ou não é outra história. A gente tem um erro na nossa cabeça de achar que energia é a mesma coisa que aquecimento. Tá? Isso não é verdade. A energia ela pode se manifestar em outras formas que não apenas o aquecimento. Por exemplo, luz. Luz é energia. Tá? Então, o que o Sol faz é mandar energia para a Terra. A forma como essa energia vai se manifestar depois é outra história. Então, o que acontece? O Sol manda energia para a Terra absorve essa energia e remite essa energia de volta para o espaço. Então, a Terra recebe do Sol, basicamente, todos os comprimentos de onda, né? Mas é fortemente mais na luz visível, tá? E aí a Terra absorve isso e reemite na forma de radiação infravermelha, que isso sim é uma radiação que aquece o planeta. Então, quem é que aquece a Terra? É a própria Terra, tá? Não é o Sol. O Sol manda energia, a Terra absorve essa energia e reemite isso, né? A superfície terrestre, né? Os oceanos, os continentes, reemitem essa energia em direção à atmosfera, tá? Então, por isso que a atmosfera é mais quente embaixo, porque ela está justamente em contato com a sua fonte de aquecimento, que é a própria superfície terrestre, tá? Então, ela apresenta esse perfil decrescente de temperatura com altitude, quanto? Aproximadamente 0,6 graus a cada 100 metros. Isso é a média, tá? Do quanto a atmosfera vai esfriar conforme você vai subindo, tá? A cada 100 metros que você vai subindo na atmosfera, a temperatura vai decrescer em torno de 0,6 quilômetros. Isso é uma média, depende se o ar está seco ou está úmido, mas a gente toma isso como uma média, nesse valor de 0,6 graus a cada 100 metros, ou se você preferir, 6 graus por quilômetro. Vai dar no mesmo, tá? E é graças, então, a essa instabilidade térmica que existem os fenômenos meteorológicos, basicamente fenômenos relacionados à produção de nuvens e à movimentação do ar, que nós chamamos de vento. Tá? Não fosse isso, né, no caso da estratosfera, esses movimentos são praticamente inexistentes. Certo até aqui, crianças? Então, com isso, a gente encerra essa parte sobre as camadas, a estrutura térmica da atmosfera. Agora a gente passa um pouquinho a falar sobre a ozonosfera. O que vem a ser a ozonosfera? A ozonosfera é uma região que eu tenho na estratosfera, ela faz parte da estratosfera, que é bastante rica em gás ozônio. Para começo de conversa, o que é o gás ozônio? Deixa eu pegar minha lousa aqui, peraí.
Nossa, eu esqueci de apagar o da última aula, agora não sai mais. Vou esfregar com mais força. Vamos lá. Então, a gente tem aqui 2 átomos de oxigênio, tá? O oxigênio, ele tem, cada um deles tem, vocês que foram bons alunos de química na escola, quantos elétrons da camada de valência tem oxigênio? 6 elétrons. Perfeito? Cada um deles tem 6 aqui. Quanto que ele precisa para completar a regra do octeto? 8, né? Então, eles vão compartilhar um aqui, vai compartilhar outro aqui, pronto. Aí cada um deles vai ficar com 8 elétrons na camada de valência, tá? Isso daqui é o oxigênio que a gente respira. É o O2. Tá? Só que pode não acontecer só isso. O oxigênio O2, ele pode também fazer um terceiro compartilhamento com outro átomo de oxigênio aqui. Tá? Como? Pega aqui um parzinho desses elétrons aqui e vai compartilhar com um outro oxigênio que também vai ter só 6 elétrons na camada de valência. Então, tá compartilhando esse par de elétrons aqui, pronto, agora tá todo mundo com 8, a maior parte do tempo. Tá? Então, aqui nós temos o O3, que é o ozônio. Perfeito? Então, a gente representa a estrutura da molécula de ozônio assim. Tá? Então, 2 ligações covalentes, que é um compartilhamento direto de elétrons, e uma ligação covalente dativa, que é mais um empréstimo do que um compartilhamento de elétrons. Tá? Então, é o mesmo elemento se apresentando dependendo com um arranjo molecular diferenciado, vai produzir uma substância que é completamente diferente, tá? Então, uma coisa é o oxigênio que a gente respira e outra coisa é o ozônio. É tudo feito de oxigênio, mas a substância que eles formam, em virtude dessa variação na quantidade de átomos na molécula e no arranjo molecular, vai produzir uma substância que é completamente diferente, tá? Então, vocês que foram bons alunos de química na escola, vocês se recordam que essa propriedade de uma substância, de apresentar, de formar essa propriedade de um elemento, de produzir substâncias diferentes, dependendo do arranjo molecular ou da quantidade de átomos na molécula, nós chamamos de alotropia. Tá? É a mesma coisa que acontece entre a grafite e o diamante. Ah, é tudo carbono. O que varia é o arranjo molecular. Então, a mesma coisa vai acontecer entre o ozônio e o oxigênio. Tá? Então, o ozônio é um alótropo do oxigênio. Se o oxigênio já é um gás razoavelmente instável, ele reage bastante com muita coisa, o ozônio, meu Deus, tá? O ozônio é muito instável. Tá? O ozônio é muito instável, que aquela ligação dativa, que é feita para o terceiro átomo de oxigênio, cara, ela é muito fraquinha. Tá? Então, qualquer coisa que passar ali perto do ozônio vai quebrar aquela ligação. Tá? Essa região de maior concentração de ozônio na estratosfera, ela é popularmente conhecida como camada de ozônio. Tá? O que é um erro conceitual.
chamar essa camada de camada de ozônio. Por quê? Porque quando a gente usa esse termo camada para uma determinada substância, pressupõe que só exista aquela substância naquela camada, o que não é verdade para a estratosfera, tá? Na estratosfera tem nitrogênio, na estratosfera tem água, na estratosfera tem sódio, tem cloro, tem um monte de coisa e tem ozônio, tá? Então é um erro a gente se referir a essa camada dizendo camada de ozônio. Não tem só ozônio lá, tá? Tem um monte de elementos, todos os elementos que a gente tem na atmosfera e inclusive o ozônio, tá? Essa região, ela é somente uma região onde eu tenho a máxima concentração de ozônio da nossa atmosfera, tá? Então, o correto é chamá-la de ozonosfera. Da mesma forma que você fala hidrosfera, né? Na hidrosfera da Terra só tem água? Não, tem rocha, tem peixe, tem alga, tem um monte de coisa e tem água. Então, mesma coisa para ozonosfera. Tem um monte de coisa ali e tem ozônio, tá? O ozônio, justamente por ele ser extremamente instável, né, ele é muito reativo, ele reage com um monte de substâncias disponíveis na natureza. Em relação a superfícies de materiais sólidos, ele é bastante corrosivo também, tá? Quem trabalha na rua, quando você trabalha na rua numa avenida muito cheia e tal, você percebe que no final do dia, ou às vezes até antes, você fica, né, com os olhos tudo coçando, com o nariz tudo coçando, tá? O grande responsável por essa coceira das suas mucosas é o ozônio, tá? Ele realmente corrói bastante as mucosas da boca, dos olhos, do nariz. Ele tem essa ação, tá? Por isso que na baixa troposfera, aqui na região onde a gente vive, ele é considerado um gás poluente. Olha que curioso, né? Quando ele está longe de nós, né, o ozônio estratosférico, ele é fundamental para a existência de vida na Terra. Mas aqui próximo na superfície, né, em contato direto com a superfície terrestre, ele é considerado poluente justamente por conta desse efeito corrosivo. Tanto é que existem aparelhos eletrônicos que têm por função produzir gás ozônio que são usados como desinfetante. É possível você desinfetar piscina com ozônio. Tem filtro de água que utiliza o ozônio para matar as bactérias. Tem um aparelhinho de luz ultravioleta que se usa em hotel e tal para você passar por cima dos lençóis, assim, para você matar a bactéria. Por quê? Porque essa luz ultravioleta ela vai produzir ozônio e é o ozônio que vai matar as bactérias que estejam sobre as superfícies, tá? Tem tratamento para o cabelo, que usa a gente chama de ozonioterapia, né? A gente utiliza para tirar caspa, seborreia, né? Porque ele realmente, né, você produz uma descarga elétrica que vai produzir gás ozônio aqui próximo da sua raiz do cabelo e você combate a caspa com isso. Ele mata os fungos, as bactérias ali produtores da caspa, tá? Tivemos a ideia também de colocar, né, de tentar combater a Covid através da injeção de ozônio no brioco, né? Não sei se ele tem essa mesma ação em relação a vírus. Em relação a bactérias, a fungos, sim. A gente sabe disso, né? Não sei dizer se a gente teria essa ação com relação ao vírus da Covid. Não vi pesquisas a respeito. Mas a ideia em si, ela não é absurda. Porque realmente o ozônio, ele tem essa função bactericida. Agora, não sei se ele é virucida. Tá? Então, uma primeira importância, então, do ozônio para a vida na Terra seria essa estabilização da estratosfera, essa estabilização térmica que ele produz sobre a estratosfera. Segundo, essa propriedade dele de ser extremamente reativo, tá? Porque várias substâncias que poderiam vir do espaço sideral muito provavelmente são destruídas, né? São destruídas pela ozonosfera, pelo ozônio presente na estratosfera,
Então, um monte de metais, qualquer tipo de substância espacial que tentar entrar aqui na Terra, se vier vírus, bactérias espaciais, né, se existir vida fora da Terra, ela vai ter muita dificuldade de conseguir chegar aqui na nossa superfície, porque ela vai ter que atravessar a ozonosfera, vai ter que reagir com o ozônio. Então, ou ela venha uma cápsula extremamente protetiva dela, ou então ela não sobrevive. Tipo, se vier vírus, se os ETs vierem mandar vírus, bactérias pra gente só nas rochas, né, manda uma rocha, manda um cometa pra bater aqui na Terra com um vírus invasor, se os ETs fizerem isso. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque o ozônio vai matar essas bactérias antes delas chegarem aqui. Tá? Então ele tem esse efeito protetor. Né? E outro efeito protetor, que é o mais popular, mais conhecido, é a absorção de radiação ultravioleta, ou pelo menos de um excedente, de uma parte da radiação ultravioleta que poderia atingir a superfície terrestre. Então, na aula passada, nós tínhamos visto que a vida na Terra, ela se formou no mar, ela surge no mar, por quê? Porque na nossa atmosfera, naquele momento, ainda não existia oxigênio, portanto, não existia ainda ozônio. Tá? E sem o ozônio, a gente teria quantidades de radiação ultravioleta aqui na nossa superfície muito elevadas. Tá? Então, isso inviabilizaria a manutenção das células, né, sob quantidades de radiação tão elevadas assim. É só a partir do momento que a gente tem essa tela de uma certa proteção ultravioleta que a vida na Terra vai conseguir sair dos oceanos e ganhar os continentes. Tá? Seguindo aqui, então. As quantidades, a respeito das quantidades de ozônio que nós temos na nossa atmosfera. Na década de... Acho que é antes da década de 50 ainda, gente. Eu não lembro como foi que esse cara viveu. Né? Mas era um britânico de sobrenome Dobson. E ele calculou que se a gente pegasse todo o ozônio, todo o ozônio que a gente tem em toda a atmosfera, a gente falou que a maior concentração dele está na estratosfera. Mas dá para achar pela atmosfera inteira. Então, se a gente pegar toda a atmosfera, toda uma coluna de ar, imaginando aí igual o desenho, e a gente comprimisse, separasse só o ozônio, né, e comprimisse isso para a superfície terrestre, como se a gente fosse fazer uma película de ozônio por cima da superfície terrestre, tá? Essa película de ozônio teria 3 milímetros de altura. Só isso. Tá? Essa é a quantidade de ozônio que tem sobre a superfície terrestre. A cada, né, centímetro da sua cabeça, né, se você olhar para cima aqui, cada centímetro da sua cabeça teria uma camadinha de 3 milímetros de altura de ozônio. Tá? Esse total de ozônio da nossa atmosfera, ele é usado como referência para a gente ter a quantidade média de ozônio, tá? Porque isso é uma média global, como a gente tinha falado na aula passada, o ozônio é muito variável, então eu vou ter momentos e locais da Terra que eu vou ter muito mais do que isso, ou muito menos, tá? Então esses 3 milímetros é uma média global, tá? Então essa média global é usada para a gente criar a unidade de medida que a gente vai utilizar para medir as concentrações de ozônio. Então, esses 3 milímetros, por convenção, é denominado de 300 unidades Dobson, que a gente representa com a sigla DU, que fica do inglês Dobson Unit. Tá? Então, cada 1 milímetro de ozônio seria 100 unidades Dobson. Tá? Então, quando o teor de ozônio que você for medir na sua localidade tiver nessa casa aí de 300 Dobson, a gente vai dizer que está na média. Tá? Por convenção, também ficou definido que uma quantidade, se a gente verificar uma quantidade inferior a 220 unidades Dobson, foi o que se convencionou dizer buraco na camada de ozônio. De novo, cuidado com a nomenclatura errônea, porque não existe camada de ozônio
e mesmo se existisse 220 unidades Dobson, não configura um buraco tecnicamente, porque significa que tem ozônio, tem 220 unidades Dobson, apenas ele está mais rarefeito. Então não é que o ozônio desaparece, só fica menos, tá? Então é isso que a gente define popularmente como buraco na camada de ozônio, uma concentração na estratosfera de 220 unidades Dobson ou menos, tá? Como é que se forma o ozônio? O ozônio é um gás que se forma a partir do oxigênio, a partir de uma fotodissociação do oxigênio. O que é fotodissociação? Dissociação é quebrar. Foto através da luz. Então, quebra através da luz. Que luz é essa? A luz ultravioleta C. Tá? Esse processo é muito mais frequente nas regiões tropicais da Terra, justamente porque são as regiões que mais recebem energia solar. Tá? Quimicamente, como é que se dá o processo? Primeira coisa que acontece. Então, o raio solar, a luz do sol, manda o raio ultravioleta C. Professora, o que é raio ultravioleta C? Né? Lembra, você tem o espectro visível. Você tem o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Beleza. Acima do violeta, ou seja, são radiações de maior energia do que o violeta, o olho humano não enxerga. Tá? Alguns animais enxergam, tá? Mas o olho humano já não. Tá? Então, esse comprimento que é acima do violeta, a gente chama de ultravioleta. Esse que está mais pertinho, né, que tem um comprimento de onda ligeiramente menor do que o violeta do visível, a gente chama de ultravioleta A. O que tem um comprimento de onda um pouquinho menor é a ultravioleta B, e o que tem um comprimento de onda menor ainda é o ultravioleta C. Tá? Então, quanto mais avançado no alfabeto, menor é o comprimento de onda, portanto, maior a quantidade de energia desse raio. Tá? Então, a energia, a radiação, que vai interagir com o oxigênio é o ultravioleta C, é o mais energético. Tá? Ele vai encontrar uma molécula de oxigênio, que lembrem-se, isso é bastante frequente, porque a nossa atmosfera tem 21% de oxigênio, então tem muito oxigênio para absorver ultravioleta C, né? Então, o ultravioleta C quebra as ligações covalentes da molécula de oxigênio, liberando, então, 2 átomos de oxigênio livre. Tá? Esse processo faz com que praticamente não chegue ultravioleta C aqui na superfície terrestre. Tá? Porque todo ele é consumido pelo oxigênio. Tá? Então, às vezes, a gente pode escutar coisa do tipo, tá chegando ultravioleta C já na nossa superfície. A camada de ozônio tá tão destruída que já tá chegando ultravioleta C na nossa superfície. Mano, para. Né? Para conseguir chegar ultravioleta C na nossa superfície, significa que tá faltando oxigênio na atmosfera. E o dia que estiver faltando oxigênio na atmosfera, você seguramente vai ser o primeiro a saber. Tá? Você vai sentir isso antes da mídia noticiar. Tá? Então, em vista da quantidade de oxigênio que a gente tem na nossa atmosfera, então 99,99999% do ultravioleta C que poderia incidir sobre a nossa superfície é consumido por esses 21%, potencialmente, né, por esses 21% de oxigênio que tem na nossa atmosfera. Tá? Então, quebrou as covalentes aqui, liberou 2 átomos de oxigênio livres. Esse cara aqui, o oxigênio molecular, ele até que ele é estável. Mas esse cara aqui, mano, ele é muito instável. Muito instável. O oxigênio livre é muito instável. Muito, muito, muito instável mesmo. Tá? Mulherada morre de medo disso daqui, que é um dos que compõem os chamados radicais livres, assim. É ele que faz, né,
um monte de reação maluca no nosso corpo. Por quê? Porque ele gruda com qualquer coisa. Ele tá louco aqui, ele tá loucão, né? Procurando alguém pra, digamos assim, acoplar. Tá? E aí, quem é que ele vai acoplar? Por exemplo, com outro oxigênio molecular, que tem bastante. Tá? Tem bastante aqui, porque o ultravioleta C não é capaz de destruir todo o oxigênio que tem na estratosfera. Então, rapidamente, esse processo aqui da reação ele é mais lento. Esse daqui, cara, é muito rápido. Passou aqui, ó, liberou um oxigênio livre. Na hora que ele viu um oxigênio molecular, clac, acoplou aqui, formou o ozônio, que é o O3. Tá? Então, é assim que o ozônio se forma. Então, dissocia o oxigênio molecular, liberando 2 oxigênios atômicos. Esse oxigênio atômico vai encontrar um outro oxigênio molecular e vai se juntar a essa molécula, formando o ozônio, que é uma molécula com 3 átomos de oxigênio. Perfeito? Então, assim é que forma o ozônio. Como é que ele se desforma? Como é que ele se desfaz agora? A partir da radiação ultravioleta B. Ela é um pouquinho mais fraca do que o ozônio. Tá? Ou é um pouquinho mais fraca que o ultravioleta C, quer dizer. Tá? O ultravioleta B, ao atingir uma molécula de ozônio, vai novamente quebrar, vai frustrar as expectativas do Ménage-à-Trois, que o cara queria aqui, tá? Ele vai quebrar novamente esta ligação dativa aqui que ele tinha feito, liberando de novo esse oxigênio molecular, ou esse oxigênio atômico e o oxigênio molecular. O que acontece então? Esse cara aqui, ó, fica livre para procurar outro parzinho. Então eles ficam o tempo todo acoplando e desacoplando, acoplando e desacoplando, acoplando e desacoplando, acoplando e desacoplando. Por conta do ultravioleta B do Sol que frustra as expectativas dele. Tá? Então por isso que a gente fala, trabalhar com ozônio é uma desgraça para medir, cara, porque ele é muito instável, ele fica o tempo todo, de minuto em minuto, assim, forma, desforma, forma, desforma, forma, desforma, forma, desforma. É muito, muito instável. Tá? Então, essa primeira etapa aqui é difícil. Tá? É muita energia que precisa disso daqui, para realmente quebrar a molécula de oxigênio. Tá? Mas uma vez que soltou esse cara aqui que tá solteiro, ele vai caçar a galera, tá? Ele vai ficar caçando aqui o oxigênio molecular, forma o ozônio, mas assim que vier o ultravioleta B, que vem o tempo todo, né? O Sol que tá mandando, assim que vier um ultravioleta B, ele vai quebrar essa molécula de ozônio de novo, tá? Então esse é o efeito de filtro solar, popularmente falando, que o ozônio produz sobre a atmosfera, porque o ultravioleta C tecnicamente não é o ozônio que protege, né? Tecnicamente é o oxigênio, mas o ultravioleta B sim. O ultravioleta B a gente pode dizer que é o ozônio que protege ele, porque o ultravioleta B é o cara que vai reagir com o ozônio para quebrar essa molécula e liberando novamente um oxigênio livre e um oxigênio molecular, tá? Nesse processo em que o ultravioleta B quebra a molécula de ozônio, ele libera radiação infravermelho termal, que é praticamente o mesmo tipo de radiação que a Terra emite para aquecer a atmosfera. Então é essa energia aqui que faz o aquecimento da estratosfera, por isso que a estratosfera vai ser mais quente, por isso que a estratosfera vai ter essa característica de ir aumentando a sua temperatura conforme vai subindo em altitude. Tá? É na hora que o ozônio é quebrado pelo ultravioleta B, né? Ele absorve essa energia do ultravioleta B e retransmite essa energia
na forma de infravermelho termal. E aí isso daqui reinicia todo o processo. Esse oxigênio livre aqui, ele volta para cá, pode acoplar nesse outro aqui, formar o ozônio, vem o ultravioleta B, quebra ele, libera o oxigênio livre aqui, ele vai voltar para procurar um outro oxigênio o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Tá? Tranquilo com esse processo, crianças, do ozônio? Tá? Algumas questões relacionadas aí com o ozônio. Tá? Aqui alguns mitos que a gente tem referentes à radiação ultravioleta, né? A incidência da radiação ultravioleta na Terra. Tá? Então, o que a gente está falando? Ultravioleta C, ultravioleta B, ultravioleta A. Ultravioleta C, extremamente nocivo, né? Nenhuma forma de vida na Terra está adaptada à presença de ultravioleta C. É por isso que ele é utilizado nesses aparelhinhos, assim como bactericida. Tá? Aí na piscina e no filtro de água também. Tá? Mas existe muita confusão em relação aos efeitos nocivos do ultravioleta A e do ultravioleta B. A lógica te leva a crer que o ultravioleta B, por ele ser mais energético, ele é mais nocivo à saúde humana do que o ultravioleta A, que tem menos energia. Tá? Isso também não é verdade. Aliás, é uma mentira muito perigosa para a nossa saúde. Por quê? Porque é o ultravioleta B que é o necessário para a formação da vitamina D nos seus ossos. Tá? Então, você precisa de ultravioleta B para a manutenção da sua saúde. Tá? Então, aquela galera que besunta de filtro solar, cara, não faz nada, assim, vai que realmente aquele filtro solar de vampiro, assim, né, 1200, assim, não faz isso, cara. Não faz isso, porque o ultravioleta B é necessário, é o ultravioleta B que entra na reação da formação da vitamina D. Então, a gente precisa de ultravioleta B para nossa saúde. Tá? Não significa que você deva torrar no sol para absorver o ultravioleta B. Tá? Você que tem a sorte de morar no Brasil, 15 minutos diários de ultravioleta, de exposição ao sol, deu. Você garantiu a sua cota de vitamina D. E não precisa botar biquíni. Tá? Basta isso daqui, ó. Do jeito que eu tô aqui, né? Não vou levantar a saia pra vocês, obviamente, né? Mas eu tô aqui de vestido, então eu tô do joelho pra baixo, exposta, e os braços aqui também, basta só o antebraço, não precisa nem ser o braço inteiro, tá? Só isso aqui, 15 minutos. No antebraço, na panturrilha, deu. Você garantiu a sua cota de vitamina D por dia. Se você morasse na Rússia, era mais complicado. Era 1 hora por dia que você ia ter que ficar. Mas com o sol abençoado que a gente tem no Brasil, esses 15 minutinhos aí é mais do que o suficiente, não. É o suficiente, é o ideal, tá? Que horas, professor? Ao meio-dia. Sim, né? Falar, evita o sol do meio-dia. Evita o sol do meio-dia para aquela galera que gosta de ficar torrando na praia o dia inteiro, tá? Mas o seu objetivo é simplesmente garantir a sua cota de vitamina D. O ideal é realmente você pegar o sol do meio-dia, que é justamente o horário do dia que você tem a maior concentração de raio ultravioleta B. Então você vai ter o maior custo-benefício. Você consegue ficar só esses 15 minutinhos aí, deu. Se você for pegar 4 horas da tarde, você tem que ficar mais tempo. Tá? Mas se você pegar realmente aquele sol usando no meio-dia, 15 minutos, maravilha, você já garantiu a sua cota de vitamina D. Tá? E aí, o ultravioleta A, que todo mundo fala, o ultravioleta A é mais suave, né? Ele tem menos energia, então ele não é ele que causa problema. Não é o ultravioleta A que entra na formação da vitamina D, como a gente acabou de falar, né? Ultravioleta B, né? E é o ultravioleta A que produz o envelhecimento da nossa pele. É ele que vai produzir as manchas, as rugas, é ele que detona o colágeno da sua pele. Não é o ultravioleta B que detona o colágeno da sua pele. O ultravioleta B é benéfico para isso. Tá? Quem detona o colágeno da sua pele é o ultravioleta A. Tá? Então, sempre que você for comprar o filtro solar, vê se ele tem proteção para ultravioleta A, tá? Porque ele é que é o necessário
para você manter íntegro o colágeno da sua pele. Tá? Por essa você não esperava, né? Então, ficar atento com isso. Então, não fiquem pensando, né, que maior conteúdo de energia necessariamente isso faz mal à saúde. A gente tem o senso comum que nos leva a acreditar nesse tipo de inferência errônea, tá? Outra inferência errônea que a gente faz a respeito da radiação solar: relacionar cor da pele com proteção solar. Também não tem nada a ver essa história, tá? A gente pensa, pessoal que tem, quanto mais escura a minha pele, mais protegido eu estou da radiação solar. Quanto mais clara a minha pele, menos protegido da radiação solar eu estou. Não tem nada a ver isso, tá? Cada pele é uma pele, tá? Existem peles escuras extremamente sensíveis à radiação solar e existem peles claras extremamente resistentes à radiação solar. Tá? Você que tem que conhecer o seu organismo para você saber em qual categoria você se enquadra, tá? Eu aqui, olha, minha cor, cara. Bicho, posso te garantir, cara, eu não queimo. Eu não uso filtro solar, não é nada. E tipo, eu vou à praia em janeiro na Barra da Tijuca. From hell, eu não queimo. Não adianta. Fico vermelhinha assim no final do dia se eu ficar o dia inteiro na praia. Mas não. E aí? Em contrapartida, a minha mãe, né, então geneticamente eu teria essa característica, né? A minha mãe é muitíssimo mais escura do que eu, porque a gente é descendente de Índia, então ela puxou bastante pro lado da Índia. Ela não pode nem estender roupa no varal, minha mãe, sem filtro solar. Isso não é de agora que ela é velha, não, desde quando ela era nova. É sempre, a pele dela é muito sensível, muito, muito, muito. E com uma cor mais escurecida. Então, como é que fica? Então, não vai nessa de que, porque eu tenho a pele clara, então eu sou frágil, eu tenho a pele escura, eu sou forte. Lógico que pelo princípio da precaução, quem se ferra mais com isso seria justamente a galera da pele escura, né? Pensar, minha pele é mais escura, eu não preciso usar filtro solar. O cara que tem a pele branca, assim, ele já se entope, né? Vê daquele vampiro, assim, tudo entupido de filtro solar com medo. Tudo bem, tá? Exercendo a precaução dele, mas às vezes a pessoa de pele escura, ela vai achar que não. Né? Que a pele dela já garante contra a queimadura. Não faz isso. Não faz isso, tá? Eu sou preta e minha pele é extremamente sensível. É isso aí. Né? Não podemos fazer essa inferência de que eu tenho melanina mais forte, portanto eu tô imune. Né? Isso não é verdade. O câncer de pele é professor se dar conta de pegamos muito sol, tipo do meio-dia, tem algo a ver com os raios ultra A? Com certeza. É ultra A que ele vai mais degenerar a sua pele. Tá? Então o ideal é você pegar sim o sol do meio-dia, mas apenas aqueles 15 minutos, tá? Tranquilo até aqui? Então, continuando aqui, voltando para a questão do ozônio propriamente dita, a questão climática do ozônio. Existem outros elementos na natureza que eles também conseguem reagir com o ozônio, tá? Eles vão atrapalhar a formação do ozônio. Por exemplo, o óxido nitroso, o NO2. O NO2, na hora em que ele encontra esse oxigênio livre, lembra esse oxigênio livre que ele quer se juntar com outro oxigênio para formar o ozônio? O óxido nitroso atrapalha isso. Quando você tem o óxido nitroso, na hora que ele vê um oxigênio livre, ele quebra aqui, quebra aqui esse oxigênio para formar o oxigênio molecular e o NO. E aí esse NO, na hora que ele encontra com um ozônio, ele quebra o ozônio para formar, de novo, o
NO2 e o oxigênio molecular. Ou seja, esse oxigênio atômico que ficava livre aqui, que podia acoplar com o ozônio, se tiver o NO2 no meio do caminho, ele frustra todo esse encadeamento da reação. Tá? E detalhe, para acontecer isso, não precisa de luz solar. Tá? Isso pode acontecer tanto de dia quanto de noite. Tá? Vocês viram que os outros processos aqui, ó, a formação, a quebra do oxigênio molecular em 2 oxigênios atômicos precisa da radiação solar, precisa do ultravioleta C. A quebra do ozônio liberando infravermelho termal precisa do Sol, ultravioleta B. Mas aí você pode ter, então, retardadores, dificultadores dessa reação, por exemplo, o óxido nitroso ou outros elementos, outras substâncias, quer dizer, também, tá? Dióxido de carbono, tá? Dióxido de carbono, ele vai se decompor em oxigênio atômico e CO, só que o CO é extremamente instável também, aquele papo de que você não pode respirar isso daí, porque gruda na hemoglobina e tal. Então esse daqui, ele vai também tentar reagir com o oxigênio, tá? Então ele dificulta o caminho do ozônio também. E a água, a presença de água na estratosfera, que tem água, não dá para dizer que não, tá? A presença de água na estratosfera, isso dificulta também a formação do ozônio, porque através da radiação solar, a radiação solar quebra a molécula de água, liberando esse hidrogênio aqui, tá? Que esse hidrogênio aqui, ele pode se juntar com esse outro oxigênio aqui que está livre e formar outra radical hidroxila. E a hidroxila também é extremamente reativa, ela também entra para destruir o ozônio. Tá? E aqui a gente poderia elencar uma infinidade de substâncias que conseguem reagir com o ozônio. Aliás, o efeito protetivo dele é justamente esse, de ser extremamente reativo, de conseguir reagir com uma infinidade de substâncias que ou sejam provenientes da superfície terrestre ou sejam provenientes do espaço. Então, a gente tinha acabado de falar que se o ET quiser mandar uma arma biológica aqui para a Terra, ele tem que mandar numa nave que consiga sobreviver, de titânio, uma liga de titânio, assim, que consiga sobreviver a passagem pela camada de ozônio. Se vier só um vírus espacial, uma bactéria espacial, só num cometa não dá, ela não vai conseguir sobreviver aqui. O ozônio reage com tudo. O ozônio reage com praticamente tudo o que ele encontrar na estratosfera. Tá? Por que é importante a gente sublinhar isso? Porque na década de 80 sobreveio um medo muito grande na galera a respeito da destruição da camada de ozônio, da ozonosfera, melhor dizendo, envolvendo os gases CFCs, que a gente tinha visto na semana passada, que são gases que não existem em estado natural na nossa atmosfera, são gases totalmente artificiais, inventados pelo homem, e que eram usados em sistemas de refrigeração. Basicamente, ar-condicionado, geladeira, qualquer tipo de substância em aerossol, latas de sprays diversos que a gente utilizava. Tá? Bom, então na década de 70, antes disso, foi detectado a presença de CFCs na nossa estratosfera, e a gente sabe que o cloro, o gás cloro dos CFCs, ele reage sim com o ozônio. Mas, cara, é o CFC e a torcida do Corinthians que reage com o ozônio. Entende? Então não dá pra gente dizer, o CFC destrói a camada de ozônio. Qualquer coisa destrói a camada de ozônio. Água destrói a camada de ozônio. Dióxido de carbono destrói a camada de ozônio. Tá? Como é que a gente pode banir a água? É complicado a gente fazer esse tipo de extrapolação. Tá? Então, sim, o cloro dos CFCs, os CFCs que liberam átomos de cloro, isso destrói a camada de ozônio. Por quê? Porque qualquer coisa destrói o ozônio. Realmente foi identificado, cloro foi identificado, CFCs na estratosfera? Sim.
Mas por quê? Porque as coisas conseguem subir. Esse efeito isolante que a estratosfera faz com relação às coisas que estão na troposfera não é uma coisa 100%. Então, conseguem, né? Vários gases, várias substâncias que a gente produz aqui na Terra, seja artificialmente, seja naturalmente, sim, conseguem atingir a estratosfera, tá? Então, essa é uma primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Não é somente os CFCs que destroem a ozonosfera. Praticamente qualquer coisa que conseguir chegar na estratosfera vai reagir com o ozônio, tá? Mas, de qualquer forma, a história colou. E aí, em 1986, se eu não me engano, não lembro se era 85 ou se era 86, tá? Foi baixada uma legislação internacional chamada de Protocolo de Montreal, pelo banimento internacional da produção de CFCs. Hoje a gente não tem mais, né? Isso foi progressivo. Então, hoje a gente não produz mais gases CFCs. Hoje a gente produz vários gases substitutos. Via de regra, todos eles muito mais caros do que o CFC, tá? Mas é isso, né? Então, a gente foi obrigado a não utilizar mais os gases CFCs em sistemas de refrigeração, em spray, por conta dessa hipótese de que eles eram responsáveis pela destruição da ozonosfera. Mas até aí, cara, ele e a torcida do Corinthians. Não é só os CFCs que reagem com o ozônio, é tudo o que aparecer ali na estratosfera. Segundo ponto, até que ponto realmente, né, do fato de que realmente ocorre essa reação do CFC provocando essa depleção que a gente chama de buraco de ozônio, o nome científico correto seria depleção do ozônio estratosférico. O que é depleção? Ficar mais rarefeito. Tá? Então, a gente observou realmente na década de 80 uma depleção do ozônio estratosférico que foi atribuída a essa presença dos CFCs. Tá? Mas, de novo, do fato de que CFCs reagem com o ozônio, não se depreende de que eles são os responsáveis, ou os grandes responsáveis, pela depleção do ozônio estratosférico. Tá? Porque, se você for perceber algumas coisas que aconteceram em relação à descoberta dessa depleção do ozônio estratosférico, quem é que se recorda? Tá? Sempre quando a gente fala a respeito da depleção do ozônio estratosférico, as notícias elas se referem a que região do mundo? Aí tem poeirado meu globo. Peguei aqui, tá cheio de poeira. Elas se referem basicamente à Antártida. Tá? Então, a maior rarefação, a maior depleção do ozônio estratosférico que a gente observa acontece na Antártida. Tá? Só que a maior parte da produção de gases CFCs no mundo, quando tinha, era onde? Era nos países ricos. Tá? Hemisfério Norte. Então, aí já tem um primeiro problema. Como é que você tem a maior parte da depleção do ozônio estratosférico acontecendo no Polo Sul e, em contrapartida, quase nada verificado no Polo Norte? Sendo que o Polo Norte estaria mais próximo aí das fontes emissoras de CFC. Então, daí você nota já uma primeira incongruência. Tá? E aí, uma segunda incongruência que a gente tinha falado. Não sei se vocês repararam que eu sublinhei o tempo todo na aula que a formação e a decomposição do ozônio dependem da presença de radiação solar. Vocês que foram bons alunos de astronomia sabem o que isso significa. O que acontece com a radiação solar nos polos durante uma época do ano. O que acontece com o Sol nos polos durante o inverno. O que acontece? Quem se arrisca?
Muito tempo sem sol. Exatamente. Tá? A partir do círculo polar, eu tenho pelo menos um dia. No círculo polar, eu tenho um dia no ano que eu não tenho incidência de radiação solar. A partir dali, a partir do círculo polar, eu tenho mais dias no ano que você não tem incidência de radiação solar durante o período de inverno. Tá? Então, se eu não tenho incidência de radiação solar, e para formar ozônio, eu preciso de radiação solar para poder quebrar, fazer aquela quebra do átomo de oxigênio para liberar o oxigênio atômico. Tá? Se eu não tenho radiação solar, portanto, eu não tenho formação de ozônio. Aí fica fácil a gente entender por que a depressão do ozônio estratosférico ocorreria nas regiões polares. Tá? Porque você não tem sol. É uma parte do ano não tem sol. E é justamente no período de inverno que ela vai acontecer. Tá? Para ser mais preciso, o auge da depressão do ozônio estratosférico, ele acontece no final do inverno, começo da primavera. Por quê? Porque lembra, o último dia que você vê sol é o equinócio de outono, no polo isso. Tá? No polo, o último dia que você vê sol é o equinócio de outono. Então é toda a estação, outono e inverno, você não vê sol. Tá? Então, começo da primavera, o que significa? Cara, já faz muito tempo que eu não tô vendo sol. Tá? Então, ali, todo o ozônio que é formado ao longo do ano, cara, tá 4, 5, 6 meses sem ver sol. Tá? Então, o começo da primavera é o momento mais cruel de depressão do ozônio. Justamente porque é o momento em que faz mais tempo que eu estou sem ver sol. Tá? Aí você pergunta, tá, essa explicação faz sentido, mas ela não bate com a realidade. Por quê? Porque isso deveria acontecer em ambos os polos. Eu ter depressão do ozônio estratosférico no inverno para ambos os polos. Mas eu só observo isso na Antártida. Não existe buraco de ozônio no hemisfério norte. Ou pelo menos ele é bem modesto quando tem. Tá? Ele só acontece na Antártida. Esse meu globo tá difícil de ver aqui. Ó. Ele só acontece na Antártida, essa depressão do ozônio estratosférico. Por que não tem buraco de ozônio no Polo Norte, mas tem buraco de ozônio no Polo Sul, se o efeito solar é o mesmo, né? De você não ter iluminação solar, já que é o mesmo planeta, é a mesma coisa redonda, né? Então deveria acontecer, né? No inverno de cada um dos polos deveria acontecer essa depressão em cada um dos invernos de cada hemisfério. Mas não, só acontece no hemisfério sul. Tá? Por que isso? Aí você vai ter que entender a distribuição de continentes e oceanos aqui na Terra. Tá? O que vai acontecer? Observa aqui o que a gente tem em termos de distribuição de continentes e oceanos na Terra. Então, se eu for observar o que é o Polo Norte é um oceano cercado de continentes. Você consegue observar isso mais facilmente aqui no globo, que a gente consegue observar o quanto é pequena a área oceânica do polo e o quanto ele é realmente cercado de continentes, tá? Basicamente Ásia e continente americano. Em contrapartida, aqui no Polo Sul, eu tenho um continente cercado de oceanos. Tá? Acho que aqui dá pra gente visualizar, dependendo do ângulo que eu coloco, dá pra visualizar bem isso. Ó, toda a Antártida, ela é bastante isolada de quaisquer continentes que poderiam estar próximos. Tá? O mais próximo aqui é a América do Sul. Mesmo assim, bem safado aqui. Tá? E a África também longeão pra caramba. Tá? Então a Antártida, ela é muito isolada do restante do planeta. O que isso significa? Lembra?
A nossa atmosfera, ela não é tão espessa assim. A gente está falando da troposfera, principalmente. Quando vai chegando perto do polo, ela tem ali 6, 5 quilômetros de altitude. Tá? Então, ela é mais espessa. Aqui no Equador, conforme você vai subindo em altitude, né, aumentando a sua altitude, a latitude, em direção aos polos, a troposfera vai ficando cada vez mais fininha. Tá? Pega, por exemplo, a montanha mais alta da América do Sul, que é o Aconcagua, ali na fronteira da Argentina com o Chile. O Aconcagua tem 7 quilômetros de altura. Tá? Então, cara, o Aconcagua, ele tá ali, praticamente na base ali da estratosfera. Dá pra fazer um exagero assim metafórico, mas dá pra você pensar nisso. Tá? Ou seja, tem montanha na Terra, cara, que tá ali quase que querendo chegar ali na base da estratosfera. Não é um exagero a gente pensar nesse tipo de comparação. Quando você tá falando de nível de mar, a coisa muda de figura. Tá? Você tendo aqui todo esse mar em torno da Antártida, tá? A circulação atmosférica aqui é muito mais facilitada do que em regiões da Terra que tem montanhas. Tá? A presença de cadeias montanhosas consegue dificultar a trajetória da atmosfera. Se você fosse lembrar que a maior parte da nossa atmosfera ela fica concentrada mais para baixo, quanto mais para baixo, maior a quantidade de ar que você tem. Então, tipo, quando você está falando de cadeias de montanhas que tem 5, 6 quilômetros de altitude, o que não é difícil a gente encontrar pelo planeta, cara, isso barra muito o vento. Tá? Então, as cadeias de montanha, sim, elas colocam uma dificuldade à circulação atmosférica. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a maneira como a atmosfera circula no hemisfério norte não é a mesma coisa que acontece no hemisfério sul. No hemisfério norte tem muito mais continente. Tá? Essa presença maior de continentes no hemisfério norte dificulta bastante a movimentação atmosférica. Em contrapartida, no hemisfério sul, onde tem bem menos continente, essa circulação da atmosfera ela é mais facilitada. Eu consigo produzir correntes de vento mais velozes, por exemplo, no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Tá? Então pensa, aqui ó, tudo em volta da Antártida, cara, não tem nada que atrapalhe a circulação. Então a atmosfera consegue correr ali, ó, livrona. É uma corrente atmosférica que a gente tem, né, que a gente chama de jato polar, tá? Uma corrente atmosférica que fica dando volta na Antártida, tá? O tempo todo. Tá? Então existe esses ventos que ficam dando volta na Antártida o tempo todo. Tá? Que isso não existe no hemisfério norte. Tá? Atrapalha qualquer tipo de corrente de vento que tentar dar a volta aqui no polo. Cara, não dá, tá cheio de montanha aqui. Tá? Eles não conseguem fazer isso. Então não existe uma corrente circumpolar, né, no polo norte, mas existe uma corrente atmosférica e uma corrente oceânica, vocês vão ver isso em oceanografia, né, circumpolar no polo sul. Tá? Então os movimentos de fluidos, né, tanto oceânicos quanto atmosféricos aqui, né, são muito mais intensos no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Você também já sabe o que isso significa, você só não sabia que tinha esse nome. Lembra quando você pega o busão, que o busão tem ar-condicionado? Ou às vezes na porta do shopping? O que acontece? O que tem na porta do shopping ou na porta do busão com ar-condicionado? Tá? Eles colocam uma cortina de vento assim, pra vir aqui em cima da... Tem uma cortina de vento aqui na porta, assim, vamos ver se eu consigo pegar aqui na câmera, assim. Uma cortina de vento aqui, né, que vem na porta. Toda vez que o motorista abre a porta do busão, corre essa cortina de vento, tá? E qual que é a função dessa cortina de vento na hora que abre a porta? É justamente você isolar
o ar que está dentro do busão do ar que está fora. Já que o busão tem o ar-condicionado, não dá para você ficar perdendo, uma questão de economia de energia, não dá para você ficar perdendo esse ar resfriado aí o tempo todo, tá? Então, o ar frio do busão, que quiser sair do busão, vai bater nessa corrente de vento, uou, e vai voltar e ficar ali isolado. Então, essa é a função dessa corrente de vento. Então, isso acontece na Antártida também, tá? Por que que no busão a corrente de vento ela vai de cima para baixo e não de baixo para cima? Porque senão eu ia fazer a Marilyn toda vez que eu entrasse no busão, tá? Mas fisicamente o efeito seria o mesmo, tá? Se ele viesse de lado, se ele viesse de baixo para cima, de cima para baixo, não interessa. De lado também dá para fazer a Marilyn, tá? Então o efeito mais socialmente aceitável é vir de cima para baixo, mas tanto faz qual fosse a direção. O efeito físico de isolar o ar seria o mesmo. Então é isso que acontece na Antártida. A gente tem essa corrente, né, o jato polar, que isola a atmosfera da Antártida do restante do planeta. Então, ainda que seja produzido ozônio nos trópicos, ele não consegue chegar na Antártida. É a mesma coisa do ar-condicionado querendo sair. Não sai, corrente de vento isola. É um isolamento 100%? Não, não é 100%. Mas ajuda bastante, tá? Então, isso não existe no Polo Norte. Então, ainda que eu tenha noite polar no Polo Norte também, né, o ozônio que é produzido na região tropical consegue chegar no Polo Norte, tá? Então, mesmo no inverno do hemisfério norte, eles não têm buraco de ozônio. Porque não tem uma corrente circumpolar que isola essa atmosfera. Tá? É por isso que mesmo tendo a produção de CFCs mais localizada no hemisfério norte, eles não têm buraco de ozônio. Porque não é o CFC que destrói o ozônio. Quem destrói o ozônio é a falta de luz solar. Tá? Mas mesmo quando eu não tenho luz solar, eu posso, através dos movimentos da atmosfera, eu posso ter ozônio chegando das regiões tropicais, subtropicais, temperadas, onde tiver sol, né? Eu vou ter movimentos da atmosfera, a atmosfera não fica parada, eu vou ter movimentos da atmosfera levando esse ozônio lá para cima, tá? Isso não acontece no Polo Sul. Aí eu tenho a corrente circumpolar aqui na atmosfera da Antártida, esse efeito aí da janela do busão, da janela na porta do busão com ar-condicionado, que ele vai isolar a atmosfera antártida do restante do planeta. Então, ainda que continue sendo produzido ozônio na região intertropical, ele não consegue chegar. Então, ficaria, a partir do momento que o sol se pôs, equinócio de outono, eu vou ficar 6 meses sem produzir ozônio. Vou ficar 6 meses só gastando o estoque que eu fiz antes. Mas ele não vai repor esse estoque. Quando é que vai começar a repor o ozônio? Quando é que eu vou voltar a começar a produzir ozônio de novo? Só a hora que voltar o sol. Na hora que vier o equinócio da primavera, em setembro, ali a gente já começa aquele solzinho bem safado, assim, mas aí já começa a produzir o ozônio. Quando chega novembro, já tá normal. Tá? Querem ver o videozinho? Aqui eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui a gente tem o monitoramento da NASA, que é o Ozone Watch do GS National, é o Goddard Space Flight Center, né? Esse é GSFC, Goddard Space Flight Center, né, da NASA, que faz esse monitoramento da ozonosfera. Então aqui eu não vou colocar o vídeo de 2021, porque 2021 ainda não está completo, tá? Vou colocar de 2020, que aí vai até o dia 31 de dezembro. Como é que funciona aqui para vocês interpretarem? Quanto mais fria
a cor, menos ozônio eu tenho. Aqui, ó, medida em unidades Dobson, tá? Então, vermelho significa 500 unidades Dobson, ou seja, tá acima da média a produção de ozônio. E aí vai passando pelo amarelo, verde, azul. Então, quanto mais pro azul, violeta tiverem as cores, menor é a concentração de ozônio. Então, essa daqui é a situação de anteontem, 5 de outubro. Tá? Então, pro dia 5 de outubro, olha aqui como é que tá o buraco. Tá bem formadinho, ó. Bem formadinho porque nós estamos no final da primavera. Nós estamos no auge da formação do buraco. Se você for olhar essa figura mês que vem, você já não vai encontrar mais nada. Tá? Vamos ver aqui. Dá pausa aqui, começar de novo. Então, ele começa no dia 1º de julho, tá? Lembra que o equinócio, o solstício de inverno é no dia 21 de junho, 22 de junho, tá? Então, ele começa aqui, ele pega o segundo semestre, né? De 1º de julho a 31 de dezembro. Perceba que tá aqui, ó, no azul, então estaria aí na média, né? Então, em julho, nós estamos aí na média de ozônio. Vamos ver o que acontece com o passar do tempo. Olha agosto, como é que já tá roxão. Olha, redondinho em setembro. Lindo. Outubro. Novembro, ó, já tá mais fraco. Dezembro. Voilá. Acabou. Por que em dezembro acaba o buraco de ozônio? Porque dezembro tem sol. E o sol é o que faz a formação do ozônio. Se você se lembrar que o Protocolo de Montreal é de 1986, cara, já tem quase 30 anos que a gente não produz mais CFC. Então, por que ainda tem buraco de ozônio? Simples, porque o buraco de ozônio não é causado pelos CFCs. Ele é um processo absolutamente natural, que acontece na Antártida em virtude, primeiro, da ausência de luz solar durante vários meses no ano, ou pelo menos mais fraca, né, a luz solar, dependendo da latitude que você está. Quando a gente fala 6 meses de luz, é só realmente na latitude 90 graus, mas de qualquer forma, né, vários pontos da Antártida ficam vários meses sem iluminação solar. Então, primeiro, a falta de luz solar, e segundo, o posicionamento da Antártida, que como continente isolado permite a existência de correntes atmosféricas que isolam a atmosfera antártida da Antártida do restante do planeta. Então, ainda que seja produzido, ozônio em outras partes do planeta não consegue chegar lá na Antártida. Tá? Voltar aqui, aí a gente vê para o hemisfério norte, ó. Clicar aqui, Northern Hemisphere. Aí aqui eu vou colocar já o de 2020 e 2021, porque a estação já tá encerrada. Olha aqui, ó. Tudo bem que é verão lá, né? Então essa é a situação que a gente tem pro hemisfério norte hoje. Não tem nada. Aqui, o hemisfério norte, o monitoramento ele vai, então, de 1º de novembro, né, que é considerado aí já o comecinho do inverno, e acaba em 31 de maio. Ou seja, vamos pegar todo o inverno do hemisfério norte, vamos ver o que acontece com o buraco de ozônio no hemisfério norte. Reparem que não só não forma o buraco, como que eu tenho aí as cores quentes, ou seja, eu tenho mais ozônio. Eu tenho superávit de ozônio no hemisfério norte no inverno. Isso é um total contrassenso. Se não tem luz, como é que pode ter ozônio, né? Simples, porque ele consegue ser transportado das regiões tropicais, né? A atmosfera é suficientemente eficiente para isso, né? Transportar
o ozônio em direção ao Polo Norte. Então, mesmo o Polo Norte não tendo luz, ele não perde o ozônio porque ele consegue ser transportado. Então, daí você vê a importância do entendimento da circulação atmosférica, dessa assimetria de circulação atmosférica que a gente tem entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Dá pra gente entender, no limite, como dois planetas completamente diferentes. Tá? Não é a mesma forma de circulação no hemisfério norte e no hemisfério sul. Tá? Então, os processos que acontecem no hemisfério norte não são os mesmos que acontecem no hemisfério sul. Então, a gente tem que ter muito cuidado com discursos que mostram coisas que acontecem no hemisfério norte e a gente acha que esses processos acontecem em sentido global. Não, isso não é verdade. Tá? Então, muita gente tem medo quando vê o Polo Norte, quando você tem derretimento, você tem formação de icebergs no Polo Norte, a gente acha que isso vai acontecer no planeta inteiro. Não, isso não é verdade, isso é um efeito local. O Polo Norte não é uma coisa tão quente assim, não é uma coisa tão isolada assim. A Antártida não, cara. A Antártida é do mal. A Antártida realmente é muito fria, é muito isolada, tá? Então prestem atenção nesse discurso. O buraco de ozônio, ele é um fenômeno absolutamente natural, ele não tem qualquer relação com a presença dos CFCs. Tá? Então, embora exista CFCs na estratosfera, embora os CFCs tenham essa capacidade de destruir o ozônio, a quantidade de CFCs que a gente lança perto de outros gases que existem na estratosfera que podem reagir com o ozônio é pífia. Por exemplo, com a água, né, quer comparar a quantidade de água que tem no nosso planeta com a quantidade de CFCs, é pífia a quantidade de CFCs que o planeta tem. Tá? E mesmo isso, né, mesmo o fato de que eles reagem, não significa que eles são os grandes responsáveis. Tá? O grande responsável é a falta de luz solar e o isolamento da Antártida, que permite uma circulação atmosférica mais intensa em torno do continente. Tá? Eu coloquei aqui, tá, um link para uma apostila feita por um amigo meu lá da USP, que aí ele conta essa história bem em detalhe. Eu passei para vocês de forma bem superficial, mas aqui vocês vão conseguir, se vocês tiverem interesse, vocês vão conseguir acessar essa narrativa mais em maior grau de detalhe. E aqui tem o site que eu utilizei, esse videozinho que eu passei para vocês, aqui é o Ozone Watch da NASA. Você pode fazer esse monitoramento, eles vão atualizando diariamente o estado da camada de ozônio, tanto para o hemisfério sul quanto para o hemisfério norte. E aí, se você quiser, né, todo ano você vai fazer esse monitoramento. Eu sei porque eu dou essa matéria todo ano, todo semestre, então eu sempre vejo esse videozinho. É o padrão, né? Sempre eu tenho buraco de ozônio no inverno na Antártida e não tenho no inverno do Ártico. Tá? Muito embora a nossa produção de CFC já tenha sido interrompida há quase 30 anos, tá? O buraco continua aí. Então tem alguma coisa errada. Tá? Não é o CFC que está produzindo isso. Tá? Daqui a 50 anos, você vai continuar olhando, vai continuar tendo buraco de ozônio. Isso enquanto a órbita da Terra mantiver essa inclinação. Tá? Porque a questão é a inclinação da Terra, que não permite que um polo e outro, alternadamente, recebam iluminação solar no inverno. Então, a única coisa que poderia tentar fazer com que não existisse buraco de ozônio é a gente corrigir a inclinação da Terra. Isso vai ser um pouco mais complicado da gente fazer. Tá? Certo até aqui, crianças? Com isso a gente encerra essa parte sobre a química atmosférica. Próxima aula a gente fala sobre as transferências de energia, a física atmosférica. Tá? Esse buraco se desloca ou abrange o sul da América no Chile? Cara, eu já vi o buraco de ozônio chegando em Porto Alegre. Tem ano que ele vem assim do mal, cara. Pode sim chegar no Chile. Ali dá pra chegar sim. Tá? Pode ser bem grandão. Ou tá? E pode ter ano que ele vem bem forte. Tá?
Tranquilo, crianças? Não achou esse PDF do meu amigo? Eu tenho nos meus arquivos, então eu deixo lá no Moodle para vocês, então. Tá? Mais alguma questão, crianças? Tranquilo? Então, fechamos aqui, crianças. Obrigada pela presença de vocês. E até a próxima aula.